madrugada, bem antes do sol raiar, o meu tempo de criança, comecei a relembrar, tão pequeno e tão fraquinho, mamãe me acariciou, me deu afeto e carinho, em troca nada cobrou, é o amor sincero e puro, que nunca me abandonou. Mãe é o amor mais profundo que Deus deixou desse mundo e o ser humano provou. Quem tem sua mãe no céu e na terra deve sempre dar valor, obedecer a seus conselhos, que ela diz com muito amor. É um anjo em nossa vida que veio pra iluminar, clareando a nossa estrada, por onde a gente passar. Nesse mundo é o de melhor que só Deus pode nos dar. Nesta canção, mãe querida, o amor maior desta vida, venho te homenagear. Nossas mães são como estrelas a brilhar no céu de luz, a exemplo de uma santa, Maria, mãe de Jesus. Um amor maior que tudo, com muita dedicação, me deu vida, minha vida. Hoje eu canto essa canção. Veja como Deus é perfeito, as mães nunca morrem, não. Elas vivem como as flores que enfeitam o jardim do amor e mora no coração. Elas vivem como as flores que enfeitam o jardim do amor e mora no coração. Desde a gruta de Belém, quando a estrela d'alva guia trouxe a salvação ao mundo, no sagrado ventre de Maria, ele transformou o mundo pelo amor e pela fé, na simplicidade um rei, na majestade um servo, acalmou mares e ventos, na cura veio seu saravor, na mais bela oração nos ensinou o amor. Viva Jesus, viva Jesus, ora vem Senhor Jesus. Viva Jesus, viva Jesus, ora vem Senhor Jesus.
Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Então, gente, com muita alegria estamos aí novamente para mais essa oportunidade de estarmos mais uma vez, né? Buscando que justamente todos esses ensinamentos que vêm através do Apocalipse de Jesus, né? E lembrando que nós estivemos aí, semana passada nós não tivemos, que estivemos aí nas comemorações dos 35 anos do Templo da Boa Vontade. Você que não pôde estar presente, com certeza deve ter acompanhado, né? Aí está no fundo aí, a espiral, né? Vocês estão vendo aí? Né? Bom, vocês aí que não puderam estar presentes, devem ter acompanhado pela televisão, né? E evidentemente que tiveram ali toda a vibração da humanidade de cima, dos irmãos da humanidade de cima, a palavra, né, do irmão Paiva. Espero que tenham nos acompanhado. Bom, nós vamos agora nos prepararmos para a nossa prece, esse momento de integração com Deus, com Jesus e com os maiores da espiritualidade. Que é importante, sempre antes de qualquer estudo, seja do Apocalipse, seja do Evangelho, né, nós estarmos em sintonia com Deus, com Jesus, para que possamos, assim, dessa forma, receber os seus ensinamentos e assimilar da melhor forma possível, né? Porque nós vamos abrindo nossas intuições e vamos compreendendo, através das nossas intuições, todos os ensinamentos do Cristo. Então, vamos agora nos preparar, vamos entrar na faixa vibratória do Cristo, porque quando ele, na sua primeira vinda visível, nesse planeta, nos falou: eu não vos deixarei órfão, estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele deixou bem claro, dentro do que ele nos trouxe, que realmente nunca nos deixaria órfão. Não deixa mesmo. Quantas vezes que nós nos vemos aí numa situação que parece que tudo vai estar perdido. Mas o Cristo de Deus nunca nos desampara. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos acompanham agora ao vivo, você que acompanha pelo YouTube, é muito importante que todos nós, quando entramos na sintonia do Cristo, temos a certeza de que as nossas petições, os nossos pedidos estão sendo atendidos. É que muitas vezes não são atendidos exatamente da forma que nós gostaríamos, mas eles são atendidos. Porque Jesus, quando da sua primeira vinda visível a esse planeta, ele nos falou: eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele não falou um dia, outro dia, todos os dias. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos entrar nessa integração com Jesus, vamos dar um minuto de silêncio e em seguida a prece. Vamos então falar com Deus.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Muito bem, agora mais preparados, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, né? Bom, então, nós vamos dar continuidade. É assim, no estudo, não foi nem semana passada, foi semana retrasada, né? Porque semana passada, como nós falamos, nós estávamos logo aqui atrás, no Templo da Boa Vontade, né? Vocês estão vendo aí atrás, aí no fundo, estávamos ali fazendo a espiral. Inclusive, ó, irmã Anália, que eu estou vendo aqui no vídeo, né? E os demais, nós trouxemos água do Templo da Fonte, tá? Nós vamos entregar para vocês também, tá? Então, vocês aí providenciam aí uma garrafa, e nós trouxemos água diretamente da fonte. Essa água, para você ter uma ideia, ela sai, ela passa por baixo dessa espiral, recebe toda a energia do cristal, aí sai lá na fonte, né? Então, vocês veem que ela dá essa volta toda. Então, ela chega ali bem energizada. E, inclusive, teve assim um grupo de cientistas, né, que eles fazem analogia, medem a densidade da água. Eles chegaram à conclusão que a água ali, ela realmente tem uma densidade totalmente diferente da água que você vê por aí, tá? Devido a essa energização. Bom, o estudo que nós fizemos ano passado, semana passada, foi a revelação não é uma loteria profética, foi na página 294 do livro As Profecias Sem Mistério. Aí fizemos vários estudos, estou aqui só recapitulando, né? O irmão Paiva fala que loteria, as revelações, o Apocalipse, as profecias, não é uma loteria. Que palpite, o que vai dar amanhã, o que vai acontecer amanhã? Não é dessa forma que funciona. Ele falou também da questão, no próprio Apocalipse, quando fala assim, caiu a grande Babilônia, e veja que no próprio texto do Apocalipse, ele fala caiu, como algo no passado, tamanha a certeza de algo que já aconteceu. O que é a Babilônia? É a parte não apreciável da humanidade, né? Que todos nós, infelizmente, ainda temos. A parte não apreciável em todos os setores da humanidade, que acaba deturbando todas as ações do ser humano. Então, nós vimos isso aqui, né? E o grande ponto, que vai ser o fruto de nós até havíamos comentado, de fazer o seguinte, que dessa passagem que nós lemos no livro, As Profecias Sem Mistério, tem uma parte que o irmão Paiva ele nos traz essa sentença do saudoso irmão Alzira Zaru, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que ele diz o seguinte, o irmão Alzira Zaru: a lei divina, julgando o passado, quer dizer, as nossas obras, porque Jesus diz que a cada um será de acordo com as suas obras, né? Então, a lei divina, julgando o passado, de homens, povos e nações, determina-lhes o futuro. Isso é bem interessante, que dá para entrar na discussão com relação à reencarnação.
Aí alguns falam, isso não existe, isso é invenção. E nós vamos mostrar que na Bíblia Sagrada já existia essa questão da reencarnação. Eu vou pegar aqui uma publicação antiga, inclusive esgotada, nem tem mais, né? Essa aqui é a Bíblia para o Povo. E aqui tem a citação dos 10 mandamentos da lei de Deus, que está lá no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Eu vou ler aqui os 10 mandamentos, mas nós depois não é cada um deles que nós vamos entrar, é o segundo que vai ser o foco do nosso estudo, para mostrar onde está a reencarnação. Então, vamos lá. Os 10 mandamentos da lei de Deus, conforme se encontra na Bíblia Sagrada, exatamente no Êxodo, capítulo 20, capítulo 20, versículo 2 a 17, e no Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 a 21. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Tu não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento. Não farás imagem de escultura, nem figura alguma, o que há em cima no céu, nem aqui na terra, nem nas águas abaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhes renderás culto. Sou eu, o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que pune a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta gerações, daqueles que me aborrecem, mas que uso de misericórdia até a 10ª geração, me amam e guardam meus mandamentos. Terceiro mandamento. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune o que em vão pronunciar seu nome. Quarto mandamento. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Durante 6 dias trabalharás e farás teus trabalhos, todos. Mas no 7º, que é um repouso, em honra do Senhor teu Deus, nenhum trabalho farás, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem estrangeiro que esteja contigo. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar, e tudo o que eles contêm, e descansou no 7º dia. Eis porque o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que teus dias se prolonguem sobre a terra que te deu o Senhor teu Deus. Sexto mandamento, não matarás. 7º, não cometerás adultério. 8º, não furtarás. O 9º, não darás falso testemunho do teu próximo. E o 10º, não desejarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem teu escravo, nem sua empregada, nem seu boi, nem seu asno, nem nada o que lhe pertence. Bom, evidentemente que nós não vamos entrar aqui em detalhe em todos os 10 os itens, né? Uma outra oportunidade, nós podemos entrar em alguns detalhes que causam muita polêmica a forma de interpretação. Mas o nosso ponto-chave hoje é o segundo mandamento, né? Então, nós vamos aqui na explicação do céu, do santo espiritual universalista da religião de Deus, quando foi sobre o segundo mandamento, o seguinte questionamento. Qual a explicação que o centro espiritual universalista dá o segundo mandamento da lei de Deus? A resposta. O céu não dá, nem dará nenhuma orientação baseada em religiões criadas pelos homens. O que afirmou André Luiz Espírito. Jesus segue na vanguarda do nosso movimento. Estamos com toda a humanidade desiludidos de mestres, entre aspas, né? E chefes religiosos, por mais inspirados que sejam. O centro espiritual universalista da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, está diretamente subordinado ao espírito da proclamação de 7 de setembro de 1959, quando determinou por inspiração divina a religião do novo mandamento,
cuja orientação universal pertence a Deus, ao Cristo e ao Espírito Santo. Tem por base o Evangelho e o Apocalipse de Jesus, em espírito e verdade, por finalidade a pregação desse Evangelho e desse Apocalipse, sem o véu da letra que mata, de modo a tomar acessíveis a todas as criaturas humanas os ensinamentos cristãos universalistas. Assim, para explicar as 4 revelações, da Gênesis ao Apocalipse, damos sempre a palavra ao Espírito da Verdade. Eis a sua explicação do segundo mandamento. Então, vamos lá. A explicação do segundo mandamento da lei de Deus. Aí nós vamos entender essa passagem que nós falamos da reencarnação. Não farás imagens esculpidas das coisas que estão em cima nos céus, nem embaixo, nem sobre a terra, nem nas águas sobre a terra. Não te prostrarás diante delas, não adorarás, nem servirás, porque eu sou eterno Deus, o Deus zeloso, que pune a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta gerações, daqueles que me aborrecem, e que uso de misericórdia na sucessão de 1000 gerações, com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí vem a explicação do Espírito da Verdade. A unidade de Deus, sendo o princípio fundamental da fé, veja bem, o princípio fundamental da fé, deve ser resguardada pelos teólogos. Nossas palavras remontam até a origem da crença. Todos os que se achavam à frente do culto a possuíam firme, embora espalhasse outra entre o povo. A ideia da unidade de Deus se perpetuou em todas as idades, quer dizer, o Deus único, né? No seio de todos os povos, ainda que sem o caráter de generalidade. Quer dizer, embora não fosse geral, era partilhada pelos espíritos intelectualmente mais adiantados, se bem que menos virtuosos. Quer dizer, eles tinham um intelecto, mas não tinham, vamos dizer, o coração, não tinha o sentimento habilitado com toda aquela grandeza. Aí ele prossegue. Que governavam os povos, quer como sacerdotes, quer como filósofos ou sábios. Então, foi assim, o que acontece? A humanidade vai amadurecendo. Então, evidentemente, quando foi dado a lei, os 10 mandamentos da lei de Deus, foi dado principalmente para um povo que estava amadurecendo espiritualmente. Evidentemente, então tem que ser dado de uma forma mais rígida aos ouvidos humanos daquela época. Mas aí deixando sempre com o entendimento que, mesmo com aquela forma rígida que estava sendo tratado, se nós somos estudados pelo lado moral em espírito e verdade, tem uma função, tem uma explicação. E ele prossegue aqui. A proibição, agora vamos lá, nós vamos chegar daqui a pouco no ponto lá. A proibição de fazer imitações das coisas criadas não significa que, para os homens, a obrigação de se privarem de tais reproduções. Proibiu-se-lhes de apenas que se prostrassem diante delas e a servissem, a fim de que a unidade do princípio criador fosse mantida sempre. Por quê? Porque eles colocavam uma imagem, qualquer fosse, eles pegavam um pedaço de pedra e achavam que todo o poder estivesse só ali, esquecendo de Deus. Mas não se priva de você ter uma representação como uma escultura. Então, é que ele explica aqui na frente. Mas os homens, materiais por natureza, tinham a necessidade de representações, também materiais, para alimentarem daí sua fé. Daí a adoração e o culto prestado a representações sem nenhuma importância, isto é, simulacros colocados nos templos como ornatos. Aí ele cita aqui, ó, se transportarmos ao templo de Salomão e nos 4 cantos do altar, vereis anjos de asas espalmadas, outros voltados para o Oriente e outros para o Ocidente. Então, mesmo naquela época, já existiam essas esculturas. Então, o que fala aqui é você achar que aquela representação que está o poder de Deus, ela está representando, mas ela não é o Deus. É que naquela época, o que acontece? Você combatia um exagero com outro exagero. E prossegue aqui. Ó. A representação artística é simbólica, não era interdita.
era apenas o culto voltado a essas representações. Que eles tinham aquela época de fazer oferendas, aquelas coisas. Por quê? Por falta de conhecimento espiritual. Então, ele, para eliminar isso, veio com dessa forma. Aí prossegue. Aqui, entre parênteses, uma nota do unificador. Esta é uma explicação da linha do artigo 2º dos Estatutos da LBV e da Religião de Deus. Estabelecer o templo da boa vontade, com um só altar, exclusivamente dedicado ao Senhor, para reunir todas as criaturas, sejam quais forem suas crenças, conduzindo-as à unidade da fé. Você viu que interessante? Então, o TBV, Templo da Boa Vontade, ali nós temos o quê? Justamente esse culto ao Deus único. Mas isso não quer dizer que a pessoa, quando entra ali, não importa a forma que ela acredita em Deus. Não importa a forma que ela cultua a Deus. O que importa é o quê? É esse culto da fé. A fé realizante em Deus. Né? E ele prossegue. O templo da boa vontade é o templo da religião de Deus. Moisés lembrou que os hebreus, ou melhor, lembrou aos hebreus o poder de Deus, apresentando-o como forte e cioso. E ele é forte, realmente. Isto é, sem admitir a partilha de seus direitos e com força de o fazer respeitar, mas sem ferir o inocente. Olha aqui, isso aqui é interessante. Sem ferir o inocente, para punir o culpado a terceira e quarta gerações, nem concedendo graça aos culpados por intermédio de 1000 gerações. Por favor, a um justo que houvesse servido de tronco a essa posteridade. Ou seja, se alguém lá atrás, um ente querido meu lá atrás, ele errou, aí vai a primeira, a segunda, a terceira. Enquanto não tiver um justo, vai sendo punido o restante da família. Já pensou? Se formos entender ao pé da letra, parece isso. Aí que nós vamos ver a chave da reencarnação, que ele vai falar que é exatamente isso. Ó. Fraqueza da inteligência humana. Essa punição e essa misericórdia, verdadeiras monstruosidades, se entendidas segundo a letra. Agora a explicação. São, segundo a visão espiritual, a expressão sublime da justiça, ao mesmo tempo, deixa eu virar aqui a página, da bondade infinita de Deus. A explicação e a justificativa de compreender aquela sentença desse duplo ponto de vista, vós encontrais na lei da reencarnação, que mostra o castigo a cair sempre de geração em geração sobre o espírito culpado, enquanto ele existir no erro. É como você está ali numa escola, né? Se você repete de ano, você vai começar tudo de novo, por exemplo, 7ª série, 8ª, não importa, né? Se você não tirar a nota alta, você vai cair nas mesmas provas, né? Vai cair as mesmas questões, mas você continua insistindo em não estudar e não prestar atenção no dia da aula, falta, ou não dá muita atenção, fica fazendo outra coisa. O que vai acontecer? Vai tirar nota baixa e vai repetir de ano. O que vai acontecer, então, logo em seguida? Vai voltar no ano que vem e passar pelas mesmas provas e repetir a série novamente. Então, aqui que está falando, nos 10 mandamentos, que cai de geração em geração, imagina, ia cair no culpado. Aliás, um parente meu lá atrás, meu tataravô, se não existisse a reencarnação, ele errou lá atrás e eu ia pagar a conta? Né? Seria justo isso? Né? Não seria justo. Por isso que a lei da reencarnação ela é uma lei de amor, uma lei de misericórdia. Não é uma lei de punição. É uma lei que nos dá a oportunidade do crescimento espiritual, porque através delas nós vamos encontrar, como dando exemplo da escola, né? Nós vamos retornando, fazer a prova, aí você já estudou com mais eficiência, você vai passar tranquilo, não vai ficar nem de recuperação. Então, são oportunidades. Porque não pensa assim, por exemplo, quando a pessoa repete de ano, quando você volta, o professor, ou seja o mesmo, ou seja um outro, o que ele vai fazer? Olha, está aqui a matéria, ele vai dando as orientações, não vai deixar você desamparado. A mesma coisa nós. Ah, mas eu não vou conseguir acertar porque eu errei. Não, o professor, no caso,
Deus, os mentores espirituais vão nos dar as orientações necessárias para que nós não pratiquemos o mesmo erro. Então, nunca estaremos desamparados. Tá? Então, por isso que essa lei da reencarnação é uma lei de amor. Né? Aí ele prossegue aqui, sobre a lei da reencarnação. Então, ele continua aqui. Ó. Bom, é a lei da reencarnação que mostra o castigo cair sempre de geração em geração sobre o espírito culpado, e a misericórdia de Deus sempre descer, através das gerações, sobre o espírito que se depura e progride para o bem. Os espíritos, geralmente, se agregam formando categorias de seres similares. Ora, compreender-se que esposos culpados atraem para o seu lar espíritos pouco adiantados, dispostos a seguir o caminho que eles trilham, do mesmo modo os que observam a lei de Deus, e cuja posteridade há de ser cada vez mais virtuosa. Quer dizer, às vezes reencarna na nossa família um pai, uma mãe, a gente reencarna como filho de alguém, e o contrário também, um filho, né? Muitas vezes nós pedimos aquela aprovação, falou, eu prometo cuidar desse meu filho e da minha filha, ou seja lá quem for. Só que muitas vezes nós temos o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes a gente pensa, puxa, eu fracassei. Não, a gente não fracassou. A nossa parte a gente faz, só que nós temos a nossa individualidade. Né? A própria constituição humana, material, né? Que deveria ser perfeita, infelizmente não é, né? Ela não te dá o direito de ir e vir, ter o seu livre-arbítrio para você fazer determinadas coisas? Tem. Só que se você erra, se você comete um crime, pela justiça humana, em todos os casos deveria ser, nem sempre é, você vai preso, você vai para uma cadeia, você vai passar pelo juiz, enfim. E as leis divinas também. Ela respeita o nosso livre-arbítrio. Mas aqueles que se veem como pai ou mãe, eles se comprometeram, eu vou ajudar. E às vezes a pessoa pensa, puxa, eu falhei. Não, não falhou. Não falhou. Porque, na verdade, Jesus, ele respeita o livre-arbítrio. Os nossos filhos, eles não nos pertencem. Está sob nosso cuidado, mas não nos pertence. Pertence a Deus, como nós também pertencemos a Deus. Né? Por isso que a importância de entendermos a lei da reencarnação como uma lei de amor, uma lei de misericórdia, não uma lei que venha destruir as pessoas, muito pelo contrário. E ele continua aqui também. Efetivamente, isso é bem compreensível. Antes de tudo, sabeis haver espíritos que, pouco desejosos de progredir, procuram os laços de simpatia, seja esta oriunda do bem ou seja do mal, que já os prenderam, e outros que, embora impulsionados pelo desejo de progredir, escolhem meios cujas influências perniciosas não podem vencer. Porque, às vezes, o espírito ele pede para passar por uma provação bem dura, um desafio grande, mas ele pediu, eu quero passar por isso, porque eu quero crescer. Né? Por exemplo, numa escola, vamos pegar o exemplo da escola novamente. Imagina, vamos pegar matemática. Se o professor colocasse lá um problema, aqueles problemas, ou aquelas contas, né? E já colocasse o resultado em todas. Você ia exercitar a sua cabeça para fazer essa conta? Provavelmente não. Não iria. Mas ele deixa o quê? Então, ele vai aquela situação desafiadora para você raciocinar, para você crescer. E muitas vezes esses espíritos também pedem para reencarnar e passar por esses desafios. Só que no meio do caminho desistem. Há uns que desistem antes. Quando você vê em alguns casos, vocês já devem ter visto, daquelas mães que, quando vai dar à luz, durante o nascimento, essas crianças são chamadas natimortos, né? Por quê? Porque aquele espírito ele desiste ali, já no momento, antes de reencarnar. Né? Entendeu? Você vê que até naquele momento, eu não estou falando na questão de um aborto, eu estou falando aqueles que já nascem realmente, né? Durante a gestação, nasceu com algum problema, e ali acaba vindo já nasce o chamado natimortos, né? Que chamam. Porque eles desistiram. Você veja como Deus ele respeita o livre-arbítrio das criaturas, mas não desampara ninguém. Mesmo esses não estavam desamparados. E só para puxar,
O castigo se verifica na terceira e na quarta gerações, porque pouco a pouco o espírito se depura, ou por efeito da encarnação de outros no meio que ele tem preferido, ou por efeito das provações pelas quais aí passa repetidamente. É aquela história de repetidiano. Desde que um começo de melhora se faz sentir nele. O espírito entra no rumo do progresso, atrai a si companheiros também mais adiantados. Muitas vezes a gente acaba atraindo companheiros mais adiantados, seja na condição de filho, esposo, neto, enfim. Por isso que a gente fala, é uma criança. É uma criança, mas às vezes aquela criança ela tem uma espiritualidade tão gigantesca que a gente desconhece. É que enquanto está na condição física de uma criança, ela não pode, vamos supor, expor toda aquela integridade espiritual que ela traz, toda aquela bagagem, porque o corpo físico ainda não o permite. Né? Bom, e continuando aqui. Outra nota do unificador. Como se vê logo na primeira revelação, dada pelo Cristo a Moisés, a reencarnação já aparece como chave de todos os problemas humanos e sociais. Então, tá aí, já no primeiro livro da Bíblia Sagrada, aliás, perdão, nos 10 mandamentos da lei de Deus, já está ali inserido a lei da reencarnação. Lógico, isso tudo, evidentemente, estudado em espírito e verdade à luz do seu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que se nós formos estudar essa passagem ao pé da letra, pode parecer até um gesto, como diz aqui, um gesto até monstruoso, entre aspas, né, da parte de Deus. E João Evangelista, ele falou ali, ele aprendeu com o próprio Cristo, que foi contemporâneo, foi um dos apóstolos, que Jesus falou? Deus é amor. Né? E um Deus de amor, ele não vai querer a punição e castigo de quem quer que seja. Senão não seria Deus. Vocês concordam comigo? Né? Mas alguém quer fazer algum comentário? Irmã Olívia, irmã Anália, quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Não. Irmã Anália, quer fazer algum comentário? Não. Só ouvindo. Tá? Bom, gente, Concordo então tá aí. plenamente com as palavras do irmão, é isso mesmo. Então, isso é importante, porque vocês veem que, como muita gente vê assim, o mito, como se a lei da reencarnação fosse um castigo de Deus. Se não existisse a lei da reencarnação, muitas coisas. Por que nós entramos nessa questão da reencarnação? O próprio estudo do Apocalipse de Jesus, sem o entendimento da lei da reencarnação, ele fica limitado. Muitas coisas nós não vamos achar uma explicação viável para muitas coisas que acontecem com a humanidade, com o nosso cotidiano, porque muita gente, quando fala do Apocalipse de Jesus, pensa que ele só externa mensagem voltada ao coletivo e a países, não. Ele vai para o nosso cotidiano lá, vamos dizer, no popular, no nosso arroz com feijão também. Né? Ele implica diretamente. À medida que nós vamos estudando, nós vamos pegando ali leis fundamentais para o saber viver em plena felicidade. Que felicidade, muita gente pensa, na verdade, é um estado de espírito. Felicidade, muita gente pensa que é só aqueles momentos alegres. Infelizmente, até os momentos não tão alegres fazem parte da felicidade, porque ela é um estado de espírito que vem do nosso interior, nas nossas questões espirituais, porque nós passamos por determinadas provações ou desafios conforme havíamos prometido dentro da nossa agenda espiritual, que nos fala muito bem sobre isso nosso querido irmão Dr. Bezerra de Menezes, sobre essa questão da agenda espiritual. Então, nós passamos por desafios que nós havíamos nos comprometidos antes de reencarnarmos. Tá? Então, vocês vejam como é importante esse entendimento, porque nós vamos entendendo e vai quebrando todas aquelas arestas e a gente vai vendo com outro olhar. É como se a gente visse assim, sabe aquele dia que está nublado? Você começa a chegar, aí você, o sol agora está saindo. Agora está ficando tudo limpinho. Agora eu estou enxergando melhor. Entendeu? Isso vai abrindo nossa mente, nosso coração e percebendo que o amor de Deus ele é perfeito. O imperfeito somos nós, a humanidade, e não Deus. Somos o que nós fazemos e não Deus. Por isso que determinadas situações não é culpa de Deus, é culpa nossa mesmo. Eu digo nós no coletivo,
Não estou apontando ou eu ou você, não. Eu estou falando humanidade, né? Nossas imperfeições humanas. Gente, então aí ficou aí conforme havíamos prometido. E semana que vem, nós vamos dar continuidade no livro As Profecias Sem Mistérios. Nós vamos estudar semana que vem essa passagem. Deixa eu abrir aqui. A fragilidade dos tratados humanos. Tá? Os tratados humanos, será que eles são confiáveis? Quando eles fazem os tratados anti-guerra, os tratados políticos, será que eles são confiáveis? 100% confiáveis? Né? Porque nós temos que ver assim, sempre as coisas em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Mas sempre desmerecer, não estou aqui desmerecendo as pessoas honestas, não, vou deixar bem claro. Mas, assim, o ser humano, nós, seres humanos, temos as nossas limitações. Gente, então nós vamos aí agora fechar os nossos olhos e vamos junto levar o pensamento a Deus. Vamos envolver todos os nossos irmãos que precisam das nossas orações, já que nós falamos até em guerra, né? Essas regiões que estão com esses conflitos mundiais, vamos envolvê-los onde quer que eles estejam nesse momento, que recebam essa vibração que vem diretamente do coração do Cristo de Deus. E vamos proferir juntos, mas do fundo de nossa alma, a prece ecumênica do Pai Nosso. E vamos lembrar também nossos familiares, nossos entes queridos, nossos amigos, e até mesmo aqueles que, infelizmente, se considerem nossos inimigos, mesmo que nós não queremos, mas às vezes eles se consideram. Vamos mentalizar eles também, que Jesus coloque em seus corações a paz, que muitas vezes é a falta de paz nos corações deles que está faltando. Vamos à prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Uma salva de palmas a Jesus, nosso Mestre. E lembrando que amanhã teremos aí a cruzada do novo mandamento de Jesus. Pena que você não vai poder estar, né? Nem a irmã Olívia e nem a irmã... A irmã Olívia não vai vir também com a irmã Nazaré? A irmã Olívia... Eu não prometo nada. Tá bom. Então, que é uma pena. E a irmã Anália também. Mas não vai faltar oportunidade, irmã Anália. Não faltarão outras oportunidades. Não. Tá? Olha. Quero muito uma oportunidade de estar indo levar as crianças, os Vai ser soldadinhos. muito... Isso. Olha. Quero muito, nossa, muito mesmo. Está aqui de presente, você está vendo aí? Ela dá aula de moral ecumênica, que essa é minha esposa, ela dá aula de moral ecumênica. Oi, prazer. Leva sim, que as crianças vão gostar muito, as aulas são muito dinâmicas, tem várias brincadeiras, é muito bacana, vou gostar muito. Eu quero sim, vai dar certo.